que a senhora vê essa falta de preocupação na entrega de equipamentos à população e principalmente população mais carente do Estado? Ótima pergunta, Timóteo. Entendam a forma que eu enxergo isso. O governo do PT, ele gasta recurso fazendo propagandas. Eu estava passeando na Orla no final de semana, ali na região da Barra, e eu vi uma placa gigantesca num ponto turístico de Salvador, falando de um hospital que eu fui ver que ele foi montado, um hospital ortopédico que foi montado no Cabula. Eu até procurei saber aonde que esse hospital está pronto. É um hospital estadual que está na região do Cabula. Mas a placa gigantesca, de acho que 12 metros, aqueles outdoors caros, numa esquina turística, em plena Barra, dizendo que o Estado está investindo em saúde. Então, quando eu tenho um governo que está mais preocupado em fazer as pessoas acreditarem que ele vai fazer, fazendo as pessoas acreditarem que ele gasta dinheiro com publicidade, pode-se ver o tanto que o governo federal investe voltou em todo o investimento, em pessoas que falam bem dele, nas mídias que falam bem e não entregam. Então, nós precisamos, como cidadãos, ajudar as informações chegarem na nossa gente. Quando eu comentei isso recente, a gente começa a falar de política, e normalmente quem está falando de política ou são pessoas muito engajadas, que já entenderam o cenário que nós estamos vivendo, mas a maior parte das pessoas ela não cita mais no assunto da política. Ela vai lidando, ela vai aprendendo, ela vai vendo que as coisas estão aumentando, ela vai vendo que os valores estão aumentando, que a vida está mais cara, mas ela não fala de política, ela não atribui à política essas decisões que vão impactar no café, no ovo, que vão impactar numa compra de supermercado. Então, quando eu tenho a propaganda acontecendo como a coisa mais importante, eu vou iludir aquelas pessoas que ainda não entenderam. Então, é só olhar a história. A história nos faz compreender onde nós estamos e para onde nós queremos ir. Aonde está o Estado da Bahia, em quais indicadores ele se encontra, porque quando eu pego obras faraônicas, que envolvem milhões de reais, milhões, eu estou dizendo de um orçamento da saúde, Timóteo, que por lei é 15%, que do orçamento daquela região, do Estado e do município, 15% vai ser aplicado em saúde, 25% em educação. Isso é o mínimo que a lei exige. Mas as regiões que são evoluídas e que têm o investimento daquela arrecadação para devolver isso para as cidades e elas obterem os seus recursos, é uma decisão de quem está no poder, decisão do executivo. Eu vou colocar um orçamento maior, então. Nós precisamos, na Bahia, ter um orçamento voltado para a execução, de executar. Não adianta eu querer ser bom. Eu preciso fazer. Sabe o ser e o estar? Eu posso ser médica, mas eu estou política neste momento. Mas a minha essência, a minha vocação da medicina, que eu faço há 30 anos, mas a indignação me faz estar na política para lutar por você. Então não adianta eu querer ser político e não executar a política que vai facilitar e mudar a vida do outro. Então eu vou ter um político de fachada, que eu entendo que são esses políticos que todo mundo fala, não confie, não veja, não acredite no que é dito, porque, na verdade, e aí eu ponho aqui, viu, Timóteo, Vanessa, eu coloco para os nossos ouvintes. Será que todo mundo que entra para a política, quantas pessoas, quantos exemplos de bons políticos nós temos, que eles entraram e hoje estão melhores do que entraram? Quais são os exemplos de bons executores no executivo? Quem está no governo, quem está nas prefeituras, que entrou de uma forma e pegou a sua moral, a sua credibilidade, o seu caráter e fez aquele lugar se tornar melhor. Quem está no legislativo, que entrou, se manteve firme com o seu caráter, com seus ideais e ajudou e mudou e facilitou a vida das pessoas. Porque são esses seres, são essas pessoas, tanto do executivo quanto do legislativo, que me inspiram a falar assim, olha, esta linha de raciocínio se identifica com a minha, porque eu quero executar aquilo que o povo não consegue fazer. Mas entendam, a política ela é feita de grupo. E o que nós estamos enxergando, Timóteo, é que os grupos, eles vão, parece que se moldando. Você entra de um jeito e sai de outro. Será que não é possível fazer uma política verdadeira para as pessoas que eu vou executar e mudar? Aí eu